Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos, e muito bem-vindo, Écio Costa, nosso convidado de hoje. Tudo bem, Écio? Tudo bom, prazer estar conversando com vocês e já começo dizendo que comigo não, eu sempre estou trazendo nas minhas entrevistas os conceitos da liberdade econômica, da mão invisível, da economia como deve ser. Maravilha, é isso aí que a gente vai falar hoje. Vamos falar de muita coisa, mas antes a gente tem que fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores, né? Então, começando, a gente tem a DBI Contabilidade, que é a contabilidade que atende o Tapa, mais de 30 clientes indicados pelo Tapa. É uma empresa que nos atende o Tapa, a empresa do Júlio, a minha empresa, e eles são feitos para descomplicar a sua vida junto ao nosso amigo Estado. Então, se você quer uma contabilidade séria que pode dar um suporte completo para você, é só procurá-los no contato@dbicontabilidade.com.br. Quem for cliente indicado pelo Tapa ganha 4 meses para o primeiro pagamento, a isenção de honorários de abertura da empresa e pode chamar eles para tirar qualquer dúvida. Seguindo, a gente tem um patrocinador novo, né, Júlio? Exatamente, agora estamos aumentando a nossa grade. Exatamente. E como a gente falou no último episódio, é legal que agora os nossos convidados têm que ouvir as nossas propagandas também. Esse é o problema de fazer ao vivo. Mas vamos lá. A gente tem uma seguradora chamada Solaris, corretora de seguros. Seguradora não, corretora de seguros, que entrou recentemente, estão como patrocinadoras. Eles têm 54 anos de experiência protegendo vida, patrimônio e negócio dos seus clientes. Eles estão disponíveis para fazer uma consultoria de riscos gratuita para os nossos clientes indicados pelo Tapa. Pode agendar uma conversa sem compromisso para eles tirar dúvidas. E se vier a contratar, por acaso, algum seguro da Solaris, corretora de seguros, vocês ganham cashback se falarem que vieram do Tapa. Então é só procurá-los no tapadamãoinvisível.com.br/Solaris e obrigado a Solaris por ter entrado aí de patrocínio do Tapa. E aí, Júlio, foi bem a primeira propaganda deles? Foi muito bem, tu desempenhou muito bem. E a gente precisava de uma seguradora, né? Isso tem tudo a ver com liberdade. Tu contratar uma seguradora tem tudo a ver com liberdade. E é o produto universal, né? Todo mundo precisa de seguro. Penúltima, CETI, isso é para quem que nem o Júlio, está procurando vazar do Brasil e ir embora do Brasil, porque está preocupado com os rumos da falta de liberdade econômica, que a gente vai falar com o Écio depois, e é para esse pessoal aí que está preocupado em fazer mais do que só fugir do Brasil, é uma brincadeira, mas fazer uma teoria das bandeiras, se proteger de forma institucional contra os desmandos de Brasília e também para ter uma carreira internacional, para fazer offshore, tudo dentro da lei, é só procurar a CETI, que é a nossa parceira já há bastante tempo, e eles ajudam vocês a internacionalizarem a sua vida, e é só procurá-los também no tapadamãoinvisível.com.br/bandeiras. Tem vários episódios aqui do pessoal da CETI, o Francisco Litvai, o próprio Rafael Lima, e é uma empresa que tem ajudado aí muita gente a se proteger de Brasília. Júlio, e a última, tu lembra qual que é a última, Júlio? Nós mesmos, é isto? É, isso aí. Então, assim, tem mais um slot, está disponível, está interessado em patrocinar um podcast com alcance nacional, especialmente audiência em São Paulo. Não é tão caro quanto vocês imaginam, mas não é barato também. É só procurar a gente mesmo no contato@tdmi.com.br, né? TDMI de Tapa da Mão Invisível, e assim vocês podem anunciar para essa audiência enorme, que não é tão grande, mas é muito nichada e muito qualificada. E agora, chega de propaganda, né, Júlio? Vamos para o episódio? Exato. Quem for nos procurar, a gente manda o nosso Media Kit, você conhece os nossos números, então fica mais fácil para só tomar a decisão. É isso, vamos para o nosso episódio, vamos conversar com o Écio Costa, que está aqui conosco, economista pela UFPE, com mestrado, PhD e pós-doutorado em economia pela Universidade da Georgia, University of Georgia. Atualmente é professor titular de economia da UFPE e professor convidado da Fundação Dom Cabral. Sócio fundador da SEDES, é SEDES que se fala, ou CEDES? Isso, SEDES. SEDES, Consultoria e Planejamento. Economista-chefe do LIDE Pernambuco, palestrante e conselheiro de empresas. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Écio. Valeu por aceitar o nosso convite. É sempre bom ter
pessoas novas para falar sobre liberdade econômica, né, Fux? A gente já falou com tantas pessoas aqui sobre esse tema e é bom saber que tem mais gente para a gente falar sobre esse tema, né? Pois é, o Écio surgiu para mim nas redes sociais ali, apareceu acho que no Twitter, eu sou muito usuário de Twitter, Écio, e daí eu vi assim, pô, mas falando pró-liberdade econômica, economista, eu pensei, tem algo errado, né? Porque como economista, eu tenho fala para falar mal da nossa classe, especialmente brasileira de neodesenvolvimentismo, Estado indutor de crescimento, o pessoal ama o Estado aqui. Então, pô, um economista pró-liberdade já achei um pouco diferente do resto do Brasil. Então, conta um pouquinho para nós, Écio, de onde é que tu surgiu, quando é que tu começou a virar figura pública, porque eu não tinha te percebido antes disso. Então, como o Júlio já descreveu aí, primeiramente é um prazer estar conversando com vocês, né? Eu também não conhecia o podcast até ser procurado pelo Paulo e achei muito interessante, né? O nome em si é muito interessante realmente, porque às vezes você precisa de um tapa na cara mesmo para entender que a mão invisível ela é muito importante e que a gente precisa acreditar mais no poder dela, né? E tentar diminuir essa que nós temos aqui no nosso país de que, em geral, o Estado é o que sabe o que é melhor para nós, né? E é quem deve definir as regras do jogo. Muito pelo contrário, né? Em geral, quando o Estado mete a mão, a coisa desanda, né? A coisa fica feia e o resultado não é o melhor possível. Claro, às vezes um refinamento, mas não no nível que a gente tem aqui no nosso país. Então, eu sou, como o Júlio mencionou, economista de formação, e em seguida, primeiro, a graduação aqui no curso de economia, ela é uma graduação ortodoxa, tá? Não é heterodoxa, então isso dá uma base já interessante nesse sentido. Os professores, É bom explicar isso para quem não é da área de economia. O que tu quer dizer com isso? isso. O ortodoxo, ele é aquele que é mais pró-mercado, menos estatizante, mais mão invisível possível, né? Ou seja, ele deixa que o mercado decida para onde a economia vai, né? Ele defende o investimento privado, e assim por diante, né? E o heterodoxo, ele é o desenvolvimentista, é o que acredita no papel do Estado como o motor indutor, né, do crescimento econômico. E esse meu departamento, claro, tem as duas vertentes, mas predomina mais a ortodoxia do que a heterodoxia. E após terminar a graduação, eu fui embora para os Estados Unidos com, com uma bolsa da Universidade da Geórgia. Inicialmente, isso foi em 96, tá? Então o dólar ainda era 1 para 1. E Meu Deus. inicialmente, pois é. Inicialmente eu fui com patrocínio, né? Meu pai bancou um trimestre, e eu só tirei notas boas, notas A. Então bati na porta do meu orientador lá de pesquisa e disse: olha, você está vendo meu desempenho, estou fazendo a pesquisa, estou tirando notas boas, e se não tiver bolsa, meu pai não tem mais dinheiro, eu vou ter que ir embora e tal. Aí ele abriu as portas e, a partir daí, eu fiquei com a bolsa de lá, fiz o mestrado, PhD, pós-doutorado, e lá também, né? Lá você não tem... primeiro que não existia essa questão do woke que tem hoje em dia, não tinha... era muito mais mainstream, como a gente chama, né? Uma economia mais de mercado mesmo sendo o sul da Geórgia, tá? Mesmo sendo ali no sul, na Geórgia, né? Que a universidade fica em Athens, que é uma cidade 1 hora e meia de Atlanta, mas é tudo economia de mercado, é tudo nessa mesma pegada. Então, desenvolvi muita pesquisa aplicada, essa é a área que eu gosto de atuar, eu não fico massageando o ego, eu procuro achar soluções que sejam aplicadas na realidade do nosso dia a dia. Voltei para cá como professor em 2002, isso eu fui meio precoce, né? Fui
Entrei na faculdade aos 17, saí aos 21, voltei já com pós-doutorado aos 26, e aí lá já como professor da UFPE. Então fui fazendo minha carreira, também abri a empresa de consultoria com outros sócios, onde a gente faz muita consultoria empresarial, mas também estudos econômicos, sociais. Fui fazendo minha carreira, hoje eu sou professor titular, que é o topo da carreira, desde 2022. E aí, quando eu voltei, eu sempre tive o interesse de contribuir com a sociedade, em trazer o conhecimento econômico. E sempre estava à disposição para dar entrevistas, para colaborar. E lá no departamento, a maioria dos professores não tem muito esse ponto de vista, né? Então, vinham demandas para entrevistas e todo mundo se escondia, todo mundo fugia. Eu dizia, não, eu estou aqui, pode me chamar. Então, no início eu falava de parto de porca até atracadouro de navio, né? Tendo economia no meio, e em geral a pauta ela é bem superficial, é mais para trazer, né, um pouco da noção econômica. Isso foi crescendo, né? E aí eu me tornei colunista de uma rádio daqui, que é a Rádio Jornal, uma de grande audiência. Depois migrei, passei 5 anos lá, migrei para a CBN, fiquei mais 5 anos na CBN. E aí na pandemia foi quando houve um grande salto aí em termos de inserção em redes sociais, porque estava todo mundo em casa, todo mundo fazendo live. Eu já era colunista de CBN, fazia parte de consultoria, tinha parte acadêmica, então eu comecei a convidar pessoas importantes aqui, tipo o superintendente do Banco do Nordeste, o secretário de Desenvolvimento Econômico, para a gente fazer lives, né, para explicar o que estava acontecendo, para onde a economia poderia ir. A coisa foi se multiplicando, e aí da pandemia para cá terminou gerando todo um desenvolvimento aí de conteúdo. Hoje eu não estou mais na CBN, mas ainda estou em outra rádio que é a Grande Rio FM, em Petrolina, mas sou colunista da BMC News, que vocês devem conhecer, de São Paulo, né, tanto da parte do portal, como dou entrevistas com frequência. Poder 360 também sou colunista. Aqui, recente na Paraíba Business, que é um portal recém-lançado, e a coisa vai se multiplicando. Todo dia tenho várias demandas de conteúdo, de entrevistas. Um ponto também muito interessante é que, no auge da pandemia, eu tive acesso a dados importantes do auxílio emergencial. E aí, esses dados, eu tinha o valor por família para cada município do Brasil, a quantidade de beneficiários e também o valor. E aí eu fiz um estudo rápido, né, para a gente trazer algumas informações do impacto disso sobre o PIB dos municípios. Esse estudo, quando eu desenvolvi ele, eu saí realmente mapeando e olhando todos os municípios brasileiros, todos os estados, e mostrando comparações onde impactava mais ou menos. A coisa foi bem montada, e aí eu consegui que saísse no Valor Econômico, né, saiu na capa do Valor Econômico, no mesmo dia que foi anunciada uma prorrogação. Não sei se vocês lembram, inicialmente era 3 meses, depois ampliou mais 3. Pronto, naquele dia do anúncio saiu o estudo. Então, meu nome explodiu quando isso aconteceu. E aí eu dei entrevista para, o que você imaginar, Jornal Nacional, CNN, vários canais de mídia, de jornais, Bloomberg, Financial Times, Rede Al Jazeera, o que você imaginar, eu dei entrevista sobre esse assunto. E foi muito interessante. Aí meu nome se tornou mais nacional quando isso aconteceu, e daí em diante eu venho aproveitando isso para trazer mais os conceitos que a gente vai conversar um pouco aqui. Então, a introdução foi um pouquinho longa, mas para entender esse contexto. Deu para entender. Júlio, tu ia perguntar, eu não entendi. Eu ia perguntar, assim, porque como eu te introduzi no início, e o Paulo também falou que também não te conhecia, que é muito legal conversar com pessoas novas, porque pessoas novas referente a quê, né? Pessoas novas que eu quis falar referente à nossa bolha, que a gente geralmente cita a nossa bolha aqui, das
dessas pessoas que defendem ideias de liberdade no Brasil, né? Como eu e o Paulo aqui, a gente se identifica publicamente como libertários, né? Mas a gente conversa seguido com liberais, seguido com outras pessoas que a gente conhece, seja de conferências liberais ao redor do Brasil, seja por conexões em comum. Só que a gente não tinha conhecido, né? Como é que você disse que você estudou numa escola ortodoxa, né? Com economia ortodoxa, mas você tinha contato com quais autores da economia liberal, da economia pró-liberdade? Não, eu não leio os autores da economia liberal, eu pratico a teoria econômica que por si só já é liberal, entendeu? Uhum. Então, eu não tenho esse aprofundamento. Muitas vezes o pessoal chega, Écio, qual o autor? O que você acha desse, daquele outro? Eu digo, cara, leia, é bom, legal, mas leia o Mankiw, você já vai estar entendendo do que eu estou falando. A economia básica são noções básicas que são taxadas até muitas vezes como liberal, quando na realidade tipo assim, 1 mais 1 é igual a 2, né? E a economia mostra isso e aí é que tá, outros querem desvirtuar, né? Então eu até gosto eu ensino com certa frequência introdução à economia para alunos de economia, para alunos de outros cursos. E aí eu começo a trazer alguns conceitos que são, como estou dizendo, básicos. É um mercado de trabalho. Você impõe uma lei de salário mínimo que é muito alta. O que é que essa lei vai gerar? Desemprego. Aí, isso é básico. Óbvio, sim, né? Aí o aluno, mas professor, isso é muito insensato, o senhor não está vendo a condição do pobre trabalhador. Eu digo, o pior não é ele ficar desempregado? Pois é. Então, assim, deixa o mercado decidir isso. Se você puxa a barra muito para cima, você vai deixar muita gente de fora. Então, se isso é ser liberal, cara, eu sou liberal, entendeu? E eu não tenho também partido político. Se o Bolsonaro, o Lula, ou quem quer que seja, adota uma prática que é condizente com o conceito econômico, que eu acredito que vai trazer benefícios para a economia, para os negócios, para o desenvolvimento econômico, eu vou apoiar, entendeu? Como também vou criticar se for no caminho oposto, né? E independente de ser partido do político A, B ou C. Essa é exatamente isso que tu falou no início ali dessa resposta que foi, não sei se é liberal. Eu sou defensor, economia básica é isso, economia é isso, né? É o que funciona. Eu estava discutindo até esse outro dia, eu e o Júlio, né? Porque a gente fala muito de liberdade aqui no podcast, mas na prática, tipo, é o bom senso aplicado à realidade, entendeu? Fazer o contrário ao bom senso é o que gera esses resultados. Mas a gente não é majoritário, pelo menos não no Brasil, né, Écio? A maior parte dos Imagina em Pernambuco. Pois é. Então, tipo, a maior parte dos economistas brasileiros discorda, né? E eles têm explicações muito aprofundadas de por que salário mínimo funciona, por que o Estado tem que intervir na economia. Então, assim, se a gente acha que é o bom senso e o óbvio não fazer isso, por que tem tanta gente que defende o exato contrário com muita autoridade, digamos assim? Eu acho que tem um pouco de cultura, né? Tem um pouco de como isso foi desenvolvido lá atrás, décadas atrás, de que você precisava de um modelo, né, de desenvolvimento econômico. Sempre houve isso. Ah, mas qual é o seu modelo, né? O que é que você vai fazer para a economia se desenvolver, para a economia crescer? E aí esses modelos sempre falharam. Pelo menos aqui no Brasil eles sempre falharam. Quando você vai olhar os tigres asiáticos, eles são economias muito mais abertas, por exemplo, do que a economia fechada desenvolvimentista que a gente teve aqui por muitos e muitos anos. E que ainda é, né? Eu ensino também economia internacional. Então eu defendo muito a abertura comercial, defendo... Claro, você precisa ter, às vezes, pré-condições para que isso aconteça, né? Então, reformas estruturadoras são fundamentais.
Veja o que está acontecendo agora com a Índia. A Índia passou por vários anos de reformas estruturadoras, tá? E agora ela começa a ter um crescimento em ritmo chinês. Mas não foi porque O antigo agora ritmo chinês, né? Não o atual ritmo chinês. isso. Não foi porque a geopolítica mudou e está todo mundo olhando para a Índia agora. Não, é porque eles realmente reformaram. Aqui a gente passou por um período recente de muitas reformas importantes, a começar lá por Temer, né, com reforma trabalhista, né, com teto de gastos que foi abandonado. Já Aí em faleceu. seguida, pois é, Finado. e em seguida vieram outras reformas importantes aí no governo Bolsonaro, como a própria Lei da Liberdade Econômica, e esse governo, acho que a maior entrega que ele pode ter, apesar de não ser como a gente esperava e como até mesmo eu defendia, é a reforma tributária, né? Porque você vai ter um processo de simplificação gigantesco, né, para que as empresas possam atuar. Porém, é uma reforma que vão colocando tantas exceções que o IVA vai ser o maior IVA do mundo, né? E isso aí termina impactando na competitividade. Eu não, longe de mim querer te colocar contra a parede aqui, tá? Mas só fazer um exercício aqui, tá, Écio? Porque eu e o Paulo, nós falamos bastante aqui sobre economia, sobre liberdade e tangencia a política, né? Não tem como fugir disso pelo assunto que a gente aborda, né? E daí, por tangenciar política, a gente tem posicionamentos bastante fortes, contrários, inclusive, à esquerda e à direita, né? Mas a esquerda, especificamente, quero falar sobre ela agora, quando a gente fala sobre essa economia básica, economia que os nossos avós nos ensinaram, tem que gastar menos que ganha, sabe? Essas coisas que são... tem que gastar mais, tem que gastar menos do que ganha, tem que guardar dinheiro, Uhum. tem que se preocupar com o teu Sim. futuro, sabe? Essas coisas que são extremamente bobas, básicas e lógicas, assim, que todo mundo deveria se preocupar, e a esquerda distorce isso de uma forma bastante cruel, assim. A direita também faz, eu quero falar sobre ela, mas quero falar sobre a esquerda específico. Ela distorce isso de uma forma muito cruel e muito no âmago da conversa, assim, porque inclusive na distorção das palavras, assim. Você, por não ter um posicionamento bastante claro, assim, como é que você consegue se posicionar frente a essas pessoas? Eu queria saber qual a sua estratégia, porque a sua estratégia, pelo jeito, funciona. Como é que você faz para atuar perante essas completas maluquices, assim, sabe? Completa maluquice. Como tu deu, vamos seguir no exemplo do sobe o salário mínimo, gera desemprego. Uma coisa que é lógico, assim, não tem como tu ir contra isso logicamente. Como é que tu argumenta contra um argumento que é completamente ilógico? Não, cara, primeiro, dá para fazer o social sendo fiscalmente responsável. Já começa por aí, tá? Existem, inclusive, estudos que mostram que um ajuste fiscal, eu publiquei sobre isso recentemente, que um estudo de Harvard, inclusive, que você fazer um ajuste fiscal via redução de despesas é menos danoso do que fazer um ajuste fiscal via aumento de tributos. Tem estudo científico já comprovando isso. E um ponto que eu sempre falo, olha, a pessoa vem com argumentos mil, eu digo o que você falou, Júlio, o básico do básico. Se na sua casa você precisa gastar menos do que ganha, se na sua empresa você gasta menos do que ganha, por que é que no setor público vai ser diferente? Você vai gastar mais do que ganha e uma vez ou outra tudo bem, mas por longos períodos de tempo, isso é muito danoso, seja para a família, seja para a empresa, seja para o setor público, porque é aquela coisa, eu estou gastando mais do que ganho. Eu vou ali na venda da esquina, vou fazer um fiado. Na primeira vez você consegue fazer o fiado. Na segunda vez o dono da quitanda já começa a dizer, mas cadê? E aquela dívida aqui que você estava me devendo? Não, mas rola ela, me empresta mais isso aqui, eu te prometo pagar mais tanto. Chega um ponto que a corda estoura, né? E aí você não vai mais conseguir fazer essa rolagem de dívida, manter esse fornecimento de crédito, né, lá do cara da quitanda. A mesma coisa acontece com o governo. E ainda tem o impacto inflacionário. Então a gente vai explicando. Mas é aquela coisa, nem todos se convencem. A gente também não consegue
fazer com que todos tenham a mesma opinião que você. Principalmente, como eu disse, nessa questão cultural que a gente vive, onde, por muito tempo, né, se defendeu que o Estado precisa ser o grande provedor, né, que o Estado precisa ser responsável por saúde, educação e por todos os outros itens. Tudo bem, saúde, educação, segurança pública, a gente pode até conversar, mas, por exemplo, infraestrutura, por que você precisa ter o setor público? Infraestrutura, você tem que trazer o investidor privado para isso. Então, assim, eu defendo as concessões, as privatizações. Há modelos hoje muito eficientes de se fazer isso. Tá? Eu estava, inclusive, ontem, numa discussão como economista-chefe do LIDE aqui de Pernambuco, tivemos uma reunião com o secretário de Desenvolvimento e a vice-governadora. E a pauta em discussão é uma via aqui, uma rodovia chamada PE60, que ela liga de Recife até o litoral de Alagoas, pela praia, passa pelo Porto de Suape, e ela está caindo aos pedaços. E a gente está perdendo o bonde, né, dos investimentos. Aí a discussão é que o governo vai fazer um investimento de manutenção, mas você poderia, existe um estudo do BNDES que mostra que você pode fazer a concessão com uma duplicação de mais da metade do trecho, porque tem umas partes que ambientalmente protegidas você não consegue fazer isso, e no próprio modelo você pode incluir, por exemplo, isenção de tarifas para os moradores de determinadas cidades quando passa por dentro da cidade, você pode ter uma tarifa reduzida durante um período da semana. Então, você pode ter esses ajustes onde você traz o investimento privado e tem a questão social sendo atendida também. Tá? A gente precisa pensar de forma mais moderna, mais para frente, onde não dá para ter somente o público fazendo tudo. Você tem que trazer o privado também. E aí, quando você vai olhar, falando de política, nesse exemplo, diversas rodovias na Bahia são concessionadas. Né? E quem é o governo da Bahia há muito tempo? O PT. Né? E ele faz as concessões. Então, assim, esse modelo ele precisa ser repensado e você precisa ter a conscientização de que ou nós nos desligamos desses modelos que eu mencionei, né, de desenvolvimentismo, de um maior papel do Estado, e abraçamos mais o setor privado, então a gente não vai conseguir diminuir esse gap que existe entre a gente e os países desenvolvidos. Mas uma dúvida rápida, Écio. Essa concessão que foi feita na Bahia, por acaso, foi concedido por uma estatal de pedágios própria, por uma empresa estatal que está cuidando da concessão, ou realmente foi para iniciativa privada? Não, realmente para iniciativa privada. E não é uma só, tem mais de um. Legal. Não, eu pergunto isso porque aqui no Rio Grande do Sul, eu adoro citar esse exemplo aqui, quando o Tarso Genro foi governador, ele criou uma estatal de pedágios. Vocês gostam de estrada pedagiada, então toma uma estatal de pedágio para cuidar. E, obviamente, eles cuidam de maneira aquém da iniciativa privada, né? Por quê? Essa é a pergunta. Por que o Estado é tão ineficiente? É birra nossa? Eu acho que a gente está com birra que o Estado não consegue ser tão eficiente. A gente não traz aqui, muitas vezes, não fazemos concessões para estatais chinesas virem assumir os nossos aeroportos, nossas estradas? Tipo, daí não tem problema se é de fora? Qual é o problema central de passar para o Estado isso? O problema é que o Estado ele opera, como você já sabe, de maneira ineficiente, né, comparado com o setor privado. E é muito rígido, porque a gente tem um ambiente ainda de muita corrupção. A governança ela é muito pouco desenvolvida aqui no Brasil e na maior parte dos países em desenvolvimento. A mão de obra também ela é muito rígida. Você não consegue fazer movimentação de contratação e demissão com a mesma velocidade que outros países desenvolvidos, por exemplo. Para se ter uma ideia, quando eu terminei o meu PhD, eu poderia aplicar para as universidades lá dos Estados Unidos
para me candidatar a ser um professor, seja de universidades privadas ou públicas. E não tinha concurso. Você mandava o currículo para uma vaga em específico, eles te entrevistavam, né, até bancavam a passagem para você ir lá, de sua universidade pública, e aí, dependendo do seu currículo, do seu desempenho, ele te contratava. Aqui, ao voltar para o Brasil, eu tive que fazer concurso para a UFPE, pensei também na UFPB, que é aqui vizinha, ou seja, eu ia ter que sair fazendo concurso em vários lugares para onde aparecesse vaga. Então, isso já é muito desestimulante. E aí, quando você entra, é aquela coisa, né? É o sonho de muito brasileiro, é o concurso público, né? Porque tem aquela estabilidade que dificilmente você vai ser retirado daquele seu posto. Então, isso já é um grande problema. Aí vem a questão da corrupção, vem a questão dos projetos mal desenvolvidos, e assim a gente tem um desperdício de recursos gigantesco, né? Tinha uma reforma administrativa que estava em pauta, mas o governo anterior não conseguiu colocar isso para frente, o governo atual também não vai colocar isso para frente, e aí a gente vai empurrar com a barriga mais para frente ainda, onde o IVA também está no patamar tão alto, porque você não pôde ter uma reforma administrativa para justamente reduzir o peso do Estado para poder ter um IVA também mais em conta. Eu me lembro quando eu fiz faculdade de administração, tive uma cadeira de administração pública e, e o professor, a gente perguntou para o professor, alguém perguntou por que no Brasil tinha concurso público, né? Qual era a lógica do concurso público? E o professor respondeu que para o funcionalismo não mudar de 4 em 4 anos. Porque se no Brasil não tiver concurso público, o político que entrar vai demitir todo mundo e vai colocar os seus lá dentro, vai mudar toda a lógica. Diferente do que acontece aqui nos Estados Unidos, né? Aqui nos Estados Unidos é possível ter essa situação onde se tem um processo seletivo e demissional muito semelhante à iniciativa privada, né? Sem esses incentivos políticos. Eu nunca entendi direito como que uma reforma administrativa blindaria isso que aparentemente faz parte da cultura brasileira. Eu não sei se o que esse professor respondeu é baseado em alguma evidência, mas eu, por ser brasileiro, por ter morado 30 e poucos anos no Brasil, me parece que o que ele falou é verdade, que os políticos vão fazer isso. Como é que uma reforma administrativa blindaria isso? Pois você precisa incluir, como eu estava dizendo, mais princípios de governança, né? E aí os princípios de governança vão blindar com relação a esse apadrinhamento político, a essa indicação com fins políticos, eleitoreiros, e trazer a responsabilidade, né, para quem está fazendo esse tipo de indicação. A gente tem aí tinha leis importantes, né, sendo aplicadas com relação aos cargos das estatais, né, e isso está tendo um retrocesso nesse sentido. E isso é muito ruim, porque novamente traz um confronto, né, com os princípios de governança. Então, enquanto não tiver esse tipo de princípio por aqui, que você observa lá nos Estados Unidos, observa em outros países mais avançados, você vai continuar tendo que ficar preso, né, a um sistema rígido como esse, que é bom por um lado, né, como o professor da administração pública defendeu, mas é ruim por outro, porque você termina perdendo em eficiência, em produtividade, né, daquela mão de obra. Faz muito sentido isso, mas eu não sei como é que nos Estados Unidos está funcionando exatamente, porque tem eles realmente não demitem todo mundo, mas eu acho que é travado também no governo federal, pelo menos, a demissão de funcionários públicos. Tanto que o pessoal, enfim, reclama, né, do Deep State, é o aparato administrativo que simplesmente que opera de fato o Estado e que o presidente acaba mudando muito pouco, né? Ele não consegue influenciar. Na prática, o Estado é um bicho meio indomável, né? É difícil de tu controlar para um lado bom e para o lado ruim, tá? Então tem para tudo que é lado. Mas, sim,
se fosse o modelo, a visão do Paulo, tá? O que não é ninguém, mas tipo um modelo simples, liberalismo clássico, Estado mínimo, mínimo do mínimo, tributação baixa, deixa a sociedade em paz, sociedade enriquece. Essa é a minha visão de mundo. A minha visão de mundo é sem Estado nenhum, mas eu aceito ela com menor, não tem problema nenhum. E daí, assim, a gente está muito longe disso, está muito longe. E daí, a simples liberalização de alguns mercados, a simples incorporação de meritocracia para dentro do funcionalismo público, a ideia de dar liberdade econômica para a plebe aí poder trabalhar um pouco em paz, isso é, para mim, já o neoliberalismo. A gente não reduz o tamanho do Estado, a gente simplesmente deixa mais fácil vocês pagarem a conta. E assim, o Brasil tá, e daí tem mais para ver, daí tem social-democracia e daí tem socialismo. O Brasil está entre a social-democracia e o socialismo ali, na minha visão. Então assim, pô, como é que a gente sai dessa nhaca para vir um pouquinho mais perto do neoliberalismo, não do liberalismo clássico? Como é que a gente sai disso e isso faria já diferença na tua visão para o crescimento econômico? Sim, faz. Não sei se vocês já trouxeram aqui o Paulo Webel, né, que é o pai da Lei de Liberdade Econômica. Duas vezes, né, Fox? Ele já veio duas vezes. Ele veio, inclusive, pela Aqualina, quando ele estava ali na Aqualina, que era um projeto era uma empresa que ia aproveitar justamente a concessão e a privatização de serviços de água, né? Que foi fechada depois que o governo Lula mudou as regras, passou a não ser muito interessante para eles, fecharam o negócio. E o negócio deles era focado mais em municípios que podiam fazer pools, né? De atendimento, e isso, com as mudanças que o governo Lula fez lá, deixou de ser tão atrativo, favorecendo só quem é maior, que conseguiu ficar no negócio, e o resto caiu fora, e daí as empresas fechou. É bizarro, enfim, é literalmente destruição de valor praticada pelo governo federal. Mas sim, ele já veio aqui e já falou há tempo, na primeira entrevista ele falou sobre o quê, Júlio? Meu nome lembra? Eu esqueci. A gente já fala. Acho que acredito que foi sobre a Lei de Liberdade Econômica. A gente chamou o Gianluca para falar sobre isso, que o Gianluca trabalhava com o Webel, especificamente para falar sobre isso. Então, esse trabalho da Lei de Liberdade Econômica é muito importante. É uma lei que ela tem vários pontos que destravam a relação empresarial com o setor público, tá? Eu não vou aqui estar falando dos detalhes, mas um que chama muita atenção é, por exemplo, a dispensa de apresentação de alvará de funcionamento para aquelas atividades de baixo risco. Você vai abrir uma pequena loja de roupa, uma pequena lanchonete, um quiosque para vender capinha de celular, e você precisa ir na prefeitura, pedir o alvará de funcionamento, ir no corpo de bombeiros, e na vigilância, na licença ambiental, tem N procedimentos. E tudo que você quer é vender capinha de celular que não oferece risco para ninguém, né? Mas sem esse alvará, você está passível a ser interditado, a responder, né, perante a justiça sobre esse ato absurdo que você fez de empreender, né? E essa lei, ela procura facilitar isso. É uma lei que ela é federal, mas os estados e municípios precisam adotar a lei, ou fazer um copia-cola, né, ou fazer uma lei própria e enumerando atividades que estão isentas da apresentação do alvará de funcionamento. É uma coisa pequena, cara, mas quando você olha, o efeito multiplicador disso é muito grande. Então, eu, há um bom tempo já que eu venho trabalhando isso aqui no estado de Pernambuco. No LEAD aqui de Pernambuco, esse é o segundo maior, tá? O LEAD global lá do Dória é o maior de todos, e cada estado tem um LEAD, tem fora do país também, e é um grupo de relacionamento, né, de empresas e empresários. Aqui em Pernambuco, como eu disse, é o segundo maior, são mais de 500 CNPJs, e todos eles têm uma representatividade econômica forte, setorialmente.
E aí, dentro do LEAD, eu criei, junto com outras pessoas, claro, um comitê inicialmente era um comitê de desburocratização, onde a nossa pauta era começar a produzir conteúdo, a fazer reuniões, trazer o setor público para discutir a desburocratização da economia de Pernambuco. A gente fez uma pesquisa junto aos membros do LEAD para saber qual a percepção deles de todos os setores aqui. Como eu estava mencionando, a parte ambiental, corpo de bombeiros, a parte jurídica, e assim vai. E eles fizeram um ranking, né, e a gente saiu pontuando quais eram os menos burocráticos e os mais burocráticos. Logo depois disso, saiu uma pesquisa, não sei se vocês lembram, do Doing Business, lá do Banco Mundial, para os entes federativos, porque até então eles só faziam dos países, e o Brasil sempre se posicionou muito mal, fizeram dos entes federativos. E aí, Pernambuco veio em último lugar. Foi o pior estado para se fazer negócio, segundo esse Doing Business. Diz E os que o Brasil resultados... Que posição está o Brasil no Doing Business global? Não se faz mais, né? Mas o Brasil é? era posição 140 e tanto, né? Pernambuco está mal. Onde a questão tributária era um dos piores fatores, né? Mas aqui, quando eles divulgaram o resultado, comparava quais eram os principais problemas e bateu exatamente com o resultado da nossa pesquisa. Então, isso trouxe uma movimentação muito grande, né, do Estado para que melhorasse esse ambiente. Eles contrataram o próprio Banco Mundial para fazer uma consultoria aqui. E aí a gente migrou o nosso comitê, renomeamos ele de desburocratização para um comitê de competitividade. E aí foi onde a gente começou a trabalhar a pauta da Lei de Liberdade Econômica, foi minha sugestão. A gente trouxe o Douglas Cabildo, que era secretário executivo lá de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e ele implantou a Lei de Liberdade Econômica no estado de Minas Gerais e em todos os municípios. Hoje, o estado de Minas Gerais tem mais de 50% dos municípios, são 800 municípios, que tem a Lei de Liberdade Econômica, é o maior percentual do país. A gente viu isso como case de sucesso e trouxe para cá. Aí a gente trouxe Paulo Webel também para falar. Trouxemos várias pessoas que poderiam contribuir. Marcelo Faria, do ILISP, que é o Instituto de Liberdades de São Paulo. Ele tem esse trabalho da liberdade econômica, ele chama de liberdade para trabalhar. E aí a gente começou a trazer o setor público junto e a coisa começou a andar. Então, o município vizinho a Recife, chamado Jaboatão dos Guararapes, ele agora anunciou recentemente, o município do Brasil com o maior número de atividades isentas da apresentação de alvará de funcionamento, 1.300 quinais. Recife dobrou o número de atividades. Pernambuco está para anunciar também um aumento. Isso, assim, trouxe para a gente uma felicidade grande, né? Porque viu que o setor público estava entendendo que a gente precisava, né, facilitar os negócios. E aí eu criei também um fórum de secretários de desenvolvimento econômico dos municípios, hoje são mais de 20, Recife, Olinda, Jaboatão de Guararapes, Caruaru, Petrolina, todos esses fazem parte, e a gente faz reuniões para discutir formas de facilitar os negócios, de trazer o setor público para próximo do setor privado, para que ele não seja um entrave, e sim ele seja um propulsor, né, do crescimento, simplesmente por não atrapalhar, por não interferir, e pelo contrário, por facilitar a atração de negócios. Então, assim, isso é um trabalho muito grande, muito elaborado, exige a participação de todos esses membros do comitê. Hoje eu não sou mais presidente do comitê de competitividade, passei o bastão para um colega meu, eu sou o vice dele, mas a gente continua tracionando isso. E aí esse efeito já está trazendo frutos em outros estados. Eu estou agora conversando com a Paraíba, conversando com a Bahia, conversando com o Rio Grande do Norte, que a ideia é aumentar isso e poder trazer, né, mais liberdade econômica, maior facilitação aos investimentos,
e a gente consiga tirar também, de certa forma, o atraso econômico que você vê, né, quando você vai comparar as estatísticas daqui da região Nordeste com as demais regiões. Até nesses indicadores, quando você olha estados do Sul, Sudeste, um pouco do Centro-Oeste, você vê também um maior número, né, de atividades que são dispensadas de alvará de funcionamento. E aí a gente está correndo atrás também nisso. Interessante isso, tu conseguiu reunir gente de partidos diferentes, tem governador de Pernambuco, é de esquerda, eu imagino, deve ser, é PT? Não, não, a governadora é Raquel, né? Ela, na eleição, ela não se posicionou, ela foi muito estratégica, porque era uma eleição também muito dividida, e hoje ela tem diálogo com o presidente, E tá? qual o partido dela? Ela é do PSDB. Olha aí. E tem o prefeito do Recife, ele é do PSB, que é o João Campos. O prefeito de Jaboatão dos Guararapes já é outra linha, né? Então, e eles são oposição, Estado e capital são oposição. Tá? Mas é aquela coisa, nós somos um movimento apolítico, né? Sim, sim. Mas é interessante tu conseguiu Então a reunir. ideia é congregar todos. Tá? Legal. E legal que está ressoando, né? Essa ideia de que liberdade econômica importa, que é uma coisa muito óbvia, né? Para quem estuda economia, é muito óbvio, mas a gente sabe que tem um ranço contra a liberdade econômica enorme no Brasil. Tem uma questão que muitas. Tem um limiar, assim, acho que eu vejo, eu queria saber a tua opinião, na economia, de uma economia liberal, digamos assim, né, que tu deixa as pessoas em paz, deixa elas empreender, por uma economia mais top-down, de cima para baixo, onde o Estado está determinando as regras, o Estado é indutor do crescimento, esse tipo de coisa. Quanto mais tu vai para um lado de Estado interventor, Estado indutor, mais, enfim, menos capital fica na iniciativa privada, ela vai perdendo capacidade econômica, né, de geração de riqueza, justamente porque as pessoas alocam o seu dinheiro melhor do que o Estado, e isso vai tornando a sociedade privada cada vez mais dependente desse Estado interventor. Ao ponto que, se tu chega agora, por exemplo, no Brasil e diz, olha, a gente vai trocar de 45% do PIB para o Estado, né, somando impostos diretos, indiretos, inflação, endividamento, tudo, e vamos trocar assim para 10% da noite para o dia, mágico, e assim, só que vai acabar tudo, vai acabar SUS, Previdência, vai ficar o Exército e uma parte da Justiça. Seria um caos. Seria muito, muito bizarro para a maior parte das pessoas, e até a economia, e eu acho que a economia cresceria muito, o capital ficaria no iniciativa privada, só que tu tem um hiato ali de transição muito complicado de ser feito, né? Ao mesmo tempo, isso é a espiral intervencionista, que o Mises fala, né? Quanto mais tu intervém, mais necessária é a próxima intervenção para corrigir os problemas da intervenção anterior. Então, assim, já que a gente já está nesse estado mega interventor, que já custa demais, como é que a gente volta? Como é que a gente desmonta isso sem gerar caos social e consegue desmontar, enfim, uma parte desse estado tão interventor? Você pontuou bem. Quanto mais você aumenta a carga tributária, mais você está aumentando a dependência, né, na verdade, não é a dependência, mas a vinculação, né, de toda a população com o setor público para financiá-lo. E ele arrecada mais para gastar mais, né? E com a promessa de que vai estar trazendo mais soluções, quando a gente já viu e já comprovou, não sou eu aqui que estou falando isso, é que o Estado ele não é eficiente para estar conduzindo empresas estatais para se produzir de tudo, né? Então, assim, isso realmente não pode ser feito um rompimento, né, da noite para o dia. Tem que ir fazendo reformas estruturadoras, como eu mencionei. A gente teve aí, já foi mencionado na nossa conversa, o marco do saneamento básico. Isso é muito importante, porque você traz o setor privado para que ele invista naquela infraestrutura, já diminui um pouco o peso do Estado. Quando você faz as concessões de estradas, rodovias,
de aeroportos, de portos. Tudo isso vai diminuindo, de certa forma, o peso do Estado, e aí há uma menor dependência dessa arrecadação, né, para manter essa máquina super inchada. Mas realmente não é a minha geração que vai ver isso. Talvez a geração dos meus filhos. Vale lembrar que a gente tem uma reforma tributária que acontece, que entra em vigor em 2033, e aí esses impostos vão ficar mais evidentes, mais claros. A população vai ver os impostos que estão pagando, porque hoje a gente não sabe quanto a gente paga de impostos, né? Você tem uma ideia, mas não está óbvio, tá? Quanto mais agregado é um produto, várias etapas, vários estágios de produção, por mais que você tenha um sistema de crédito e débito, ele não consegue capturar toda a carga tributária. E a partir do IVA, esse sistema vai estar muito bem delimitado. E aí é onde entra um ponto importante, porque a população vai poder vislumbrar isso e vai dizer: poxa, mas eu pago tanto imposto, o que é que eu recebo em troca? Né? A gente já tem esse sentimento, mas não é tão visível, né? E isso eu acho que vai ser um turning point aí muito interessante, né? Onde talvez a população vai poder exigir com mais exatidão uma melhora, né? Dizer: olha, está alto demais, tem que reduzir isso, né? Tem que diminuir o tamanho do Estado para poder a gente também pagar menos impostos, já a carga já é alta demais. Então, eu acho que esse pode ser um caminho aí muito importante de mais uma reforma estrutural que aconteceu. Inclusive, não sei se vocês acompanham, mas as previsões dos economistas e do próprio IBGE têm errado muito, né? O IBGE não, mas dos economistas, porque o IBGE só mostra o passado, né? Ele não fala qual a previsão do crescimento. Mas os boletins focos da vida aí, né, e outros que tentam prever o crescimento, nos últimos anos erraram, né? E a economia cresceu mais do que se esperava. Por que foi que isso aconteceu? Porque a gente passou por um processo de várias reformas importantes, né? Essa lei da liberdade econômica, os marcos, o gov.br, ele muda muito a nossa realidade. Você não tem que ir mais em cartório para dizer que você é você, né? Que autenticar a sua assinatura, você usa lá o gov.br, isso já é um ganho gigante. O Pix é de uma liberdade econômica gigantesca também, você poder transacionar recursos com a agilidade que a gente tem hoje. Isso ajudou a movimentar muito a economia, muito o setor de serviços. O Brasil tem mais de 70% do seu PIB no setor de serviços, e aí a gente vem crescendo mais do que eu esperava. O problema todo é quando você começa a querer dizer: não, mas agora eu vou regular isso, agora eu vou regular o Uber, agora eu vou regular o entregador de iFood, agora eu vou tarifar o Pix, né? Todas essas ideias vêm surgindo ultimamente, né? Quando isso acontece, aí você começa a dar passos para trás, e aí, novamente, vai ficar amarrado junto ao Estado, né, que vai determinar como deve ser a regra disso, como deve ser a regra daquilo. É muito complicado. E você falou que algumas coisas podem ocorrer somente para os nossos filhos, assim, né? A gente não vai conseguir ver. Mas a pessoa que está nos ouvindo aqui agora, que vai nos ouvir, o pessoal escuta mais os nossos episódios depois do que no ao vivo aqui. Então vai ter bastante gente que vai nos ouvir depois e eles vão. O que ele pode fazer? É esperar? É sentar e esperar? Tem alguma ação de que a gente possa fazer hoje? Veja, essa pauta mesmo da Lei de Liberdade Econômica é algo que você pode defender, né? A gente tem que trabalhar um pouco a nossa cidadania, né? A gente cobrar. Tem eleição para prefeito agora. Qual é o candidato que está defendendo essa pauta de ampliação de atividades que são isentas de alvará de funcionamento?
a população, a maioria nem sabe do que é que a gente está falando também, não é? Os que estão assistindo aqui, que vão assistir depois, vão provavelmente entender melhor, talvez já tenha caído no esquecimento a importância dessa lei e, muitos políticos também não conhecem. Muitos dos que nós trouxemos para discutir esses assuntos aqui das prefeituras também desconheciam. Veja como é interessante isso. E muitos são, inclusive, contrários, porque dizem: ah, mas isso traz risco, isso diminui a arrecadação, porque o alvará de funcionamento tem uma taxinha que você paga. Uhum. Cara, você vai gerar muito mais emprego, muito mais renda e, consequentemente, mais impostos quando você facilita os negócios. Então, assim, a gente precisa estar atualizado, né, do que tem sido representado como avanços, né, em termos de reformas estruturais, para continuar cobrando. Hoje, as redes sociais têm um papel muito importante, né? A gente, antigamente, só tinha as mídias tradicionais que elas diziam também qual era a regra, né? E se tinha um alinhamento com o governo, ou se não tinha um alinhamento com o governo, a gente terminava levando aquilo como sendo a verdadeira verdade, né? Mas hoje existem várias verdades, né, e vários pontos de vista. Então é importante, eu recomendo sempre a quem assiste minhas palestras a ler, né, assistir, né, ouvir diversas fontes, né, não ficar preso a somente aquela fonte que você está acostumado a obter informações. E também ler as fontes contraditórias, porque às vezes você tem argumentos que são construtivos, né, de ambos os lados, tá? Porque a partir daí você consegue ter uma melhor percepção das coisas. Assim você pode também contribuir cobrando, né, se indignando, né, com memes, né? Um meme educativo, né? E o Paulo caiu aqui, eu acho. Pois é. Mas vamos seguir nós aqui. O meme é educativo, né? É impressionante como o meme tem ajudado a espalhar ideias, né? Isso. Inclusive nas minhas palestras eu até uso bastante, porque eu até geralmente começo a dizer: pessoal, vocês vão aqui me escutar por 1 hora falando sobre economia, né, sobre o que está indo ruim, bom, o que seja. Então, aqui tem alguns memes para a gente dar umas risadas no meio do caminho, e aí a coisa flui bem. Caí, voltei, mas vamos lá. Tu comentou antes da reforma tributária, eu vi que tu tem um vídeo recente falando sobre justamente o fato de que muitas classes, né, de profissionais estão buscando reduzir a sua parte para conseguir ganhar benefício. Isso para mim é a coisa mais natural do mundo, né? Rent seeking. Não sei qual é o termo em português, o rent seeking. Também não. Mas é isso. Pegando carona. Pegando carona, boa. É o pessoal que tenta justamente, né, usar o Estado para se beneficiar, coisa mais natural do mundo. Isso. Mas o IVA, no longo prazo, ok, ele vai ser melhor, mas essa reforma tributária, ela está criando 2 novos impostos, né? E é uma transição de 9 anos, e assim, então 9 anos com mais 2 impostos em cima de tudo isso que a gente tem. Tipo, não vai atacar a produtividade brasileira, é isso? Porque os contadores vão ter que fazer 2 contabilidades agora, não vai? Sim, é uma fase de transição, né, que você tem aí, então, estamos em 2024, ela vai até 2032 e 2033 efetivamente vira chave. Não dava para fazer essa virada de chave do dia para a noite. Isso poderia trazer um caos tributário e econômico, até queda de PIB por conta disso. Nosso sistema já é muito complexo, mas assim, a promessa é que esse novo sistema, são 2 tributos, né? Um tributo pega impostos federais em um só, né? 3 que viram um, e o outro pega o ICMS e o ISS, né? Que viram um só. Então você pega lá o PIS, COFINS, o IPI,
vira um. Pega o ICMS e o ISS, vira outro. Então é um IVA dual, né, como chamam. E ele começa o sistema a rodar, mas com alíquota mínima, tá? Depois essa alíquota vai subindo e a familiarização com o sistema vai acontecendo também. É um sistema bem mais simples do que o atual. Então, o custo tributário disso também não vai ser tão elevado. O FMI, o Banco Mundial projetam ganhos econômicos para o nosso país com a adoção do IVA, pela simplificação, né? Você tem empresas hoje que atuam em todos os estados e eles precisam conhecer 27 legislações de ICMS e mais não sei quantas legislações do ISS, né, quando você fala de município. Então, você tem grandes equipes administrativas só para cuidar da questão tributária. E muitas vezes eles estão errados sem nem saber, né? Então, com o IVA, você vai simplificar isso. Mas aí vieram essas exceções, né? Por exemplo, economista vai pagar menos. Ah, sério? É. Pô, que beleza. Junto com o contador e junto com o advogado. Então tá tudo certo. Não nada. Tá tudo certo. Aí eu me pergunto por quê, né? Que a gente presta um serviço valioso para a sociedade. Economista, tudo bem, eu concordo. Agora o advogado. Então, assim, isso foi um grupo que fez o seu lobby e conseguiu, né? Aí você tem manutenção de zona... na Constituição da Nação, não tem como ele não ter lobby para passar uma reforma tributária que seja a seu favor. Pois é. Aí você tem várias outras exceções, né? Que aí a coisa... Toda vez que você cria uma exceção, o IVA sobe alguns decimais, né? E vai subindo, vai subindo. Então, o ideal seria que não tivesse exceção nenhuma e a gente tivesse uma reforma administrativa e teríamos aí um IVA muito competitivo. Então, é aquele velho ditado, né? A melhor reforma vai ser a próxima reforma. A mesma coisa que aconteceu com a reforma da Previdência. Deixaram os militares de fora, né? Deixaram várias outras exceções de fora. Agora a gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência porque a conta voltou a não fechar. O censo está mostrando que a população envelheceu muito mais do que se previa. Então, você vai precisar de uma nova reforma da Previdência. É o esquema pirâmide, né? A nossa INSS é um esquema pirâmide, é abertamente um esquema pirâmide, precisa de novos entrantes para pagar a conta dos que estão saindo, esse regime de repartição. Não tem como dar certo, vai ter que ficar fazendo reforma ad eterno, né? Porque sempre que a população envelhece e não tem menos gente, tem que fazer uma nova reforma. Melhor seria, na minha visão, não ter nada, mas se tu vai ter alguma coisa que tu fizesse um sistema de capitalização, né? Privado. Esse é o melhor. Agora, Écio, a gente falou algumas reformas aí, mas se fosse dar uma trilha, tá? Que a gente sabe que não é para esse governo, mas digamos um governo pró-reformas, pró-liberdade. Qual é a trilha, então, que tem que ser feita de reformas para a gente conseguir dar um salto quantitativo em termos de crescimento econômico, que é o que vai tirar essa população da pobreza, que é o que vai fazer o Brasil virar um país desenvolvido, é crescimento econômico, não é divisão do parco de dinheiro que a gente tem, que nem a gente tem visto aí no Brasil virou uma social-democracia, tentando copiar a Europa e outros países que não enriqueceram como sociais-democracias, enriqueceram com liberdade econômica. Então, se a gente fosse fazer agora um plano, o que tem que ser feito em ordem? Veja, a reforma administrativa ficou de fora, né? Então, essa reforma ela precisa ser tratada, eu já mencionei sobre isso. É a mais urgente? Tu acha a mais importante de todas? É uma que realmente ficou de fora, tá? Porque a reforma tributária que não foi tratada no governo Bolsonaro, ela agora foi tratada. Não, como eu disse, não é a melhor de todas, mas é um passo importante. Ficou pendente essa reforma administrativa. Então, ela precisa ser tocada para frente. E continuar um programa para não chamar de privatização, de desestatização, né? Para que você tenha uma diminuição, né? E uma maior liberdade para que as empresas possam concorrer
né, tete a tete, né, consigam em iguais situações de mercado. Uma abertura comercial também é importante, né, só que aí é aquela coisa, já que a gente está dando uma chance para fazer a reforma tributária, muito provavelmente a gente vai ter que aguardar a reforma tributária entrar em vigor para promover uma abertura comercial. Porque se a gente não fizer isso hoje, a indústria brasileira que já sofre, né, porque hoje nós temos esse sistema tributário muito complexo, onde quanto mais agregação de valor você tem, maior a carga tributária. Então a indústria não consegue concorrer com a indústria chinesa, com a indústria de qualquer país, com a indústria argentina, que tem um IVA, entendeu? Então, se você abre para todos o comércio, você vai ter uma queda, uma desindustrialização muito forte. Então, a reforma tributária vem corrigir um pouco isso, para que você possa promover uma abertura comercial, e aí a abertura comercial vai promover um ganho de produtividade enorme aqui no país. Isso aconteceu lá atrás com Collor, né? Collor queria tratar de inflação, abrir o mercado, e a gente deixou de dirigir carroças e passou a dirigir carros, né? E houve uma quebradeira também de muitas empresas, mas eram empresas ineficientes, que viviam às custas do protecionismo. E hoje ainda tem muito isso também, mas o sistema tributário e a carga tributária de hoje é muito maior e muito mais complexo do que lá com Collor, né? Com Collor, a carga tributária não era tão elevada. Então, você precisa corrigir essa distorção para, em seguida, fazer uma abertura comercial e aí promover, né, um maior crescimento da economia. A economia muito fechada, como a da gente, ela não cresce, né? Ela fica, né, nesse crescimento aí muito baixo. Então, essas distorções, elas sendo corrigidas, você tem um maior crescimento. E aí é aquela coisa, também não dá para pensar só em crescimento econômico. A gente não pode esquecer, aí eu vou dar o meu lado socialista da coisa, tá? Uhum. A gente não pode esquecer do programa social lá do Bolsa Família. Ele, até que você consiga corrigir distorções, você precisa ter um programa como esse. E ele cabe no orçamento. O detalhe é esse. O problema grande não é o Bolsa Família, é toda a máquina, né, que é muito grande e muito dispendiosa. Mas o programa de transferência de renda com saídas, ele é fundamental. Você precisa aí trabalhar educação, saúde, saneamento básico, desburocratização, atração de investimentos, e aí você vai tirando, reduzindo esses programas sociais, onde as próprias famílias teriam interesse. No formato que a gente tem hoje, tem um problema muito sério acontecendo também. Você tem hoje, aí são vários relatos que eu escuto de empresas, né, e empresários de construção civil, aqui do setor sucroalcooleiro, de diversas áreas onde muitos trabalhadores querem permanecer na informalidade para receber o programa, né, do Bolsa Família, e não querem se formalizar. Então, no número oficial da taxa de desemprego, a taxa está baixa, porque você tem que estar procurando emprego. Se o indivíduo não procura emprego, ele não é considerado desempregado, né? Então, tem essa questão também. Então, você tem que manter um programa, mas trazer alternativas para a saída do programa, tá? Porque, assim, eu sou do Nordeste, eu sou pernambucano, eu conheço aqui a realidade, né, do interior, e o grande problema foi que nunca se trouxe uma política realmente para fazer essa população sair dessa condição, né, de subdesenvolvimentismo que a gente tem aqui, tá? E aí, se você não tem, os próprios economistas liberais defendem isso, olha, tem que fazer a transferência de renda direta para poder aquele indivíduo não morrer de fome. E muitas vezes esse é o caso. Uhum.
Mas aí é toda uma discussão aí também, bastante polêmica em torno tem um disso. follow desse assunto, porque senão eu ia puxar Tem, outro. eu tenho um follow, beleza, eu já falei isso aqui com o pessoal do IEE e tal, que faz o Fórum da Liberdade, e eu vi muitas vezes o pessoal ia lá no discurso falava contra o Bolsa Família, quando ele foi criado, enfim, contra. E assim, eu não acho que o Bolsa Família vai resolver alguma coisa no longo prazo, mas ele é um paliativo. Entre tudo para fechar do governo, né? Realmente deixa para o final da fila, mas ele, queira ou não, ele acaba incentivando não só esse problema, né, da informalidade, mas ele também incentiva, ele subsidia as pessoas que estão sem renda a ficarem onde estão, muitas vezes, porque ele acessa um valor que ele não teria naquela comunidade que não está gerando capital suficiente, né, uma coisa que provocaria ele se mudar, ele acaba ficando. E mais do que isso, o meu problema principal é assim, tem que desenhar para ter ponto de saída e tal. Isso é política pública baseada em evidência e tal, que é complicado de aplicar, né? Isso é complicado de botar a funcionar no Brasil, política pública baseada em E é evidência. geracional, novamente, é geracional. Hoje, boa parte dessa população que recebe hoje, ela não tem a educação, ela não tem as opções, as oportunidades que os filhos vão ter, tá? Então, há uma questão realmente de que algumas gerações que receberam isso lá atrás, seus filhos tiveram oportunidades. Eles não, né? Mas os filhos sim. E de décadas e décadas dessa situação, né, de extrema pobreza. Um dado importante do Banco Mundial mostrou que lá em 2020, quando o auxílio emergencial foi implantado, o Brasil atingiu o seu menor patamar de extrema pobreza de toda a série histórica. Tá? Isso não pode ser também descartado, né? E o próprio Banco Mundial falou sobre isso. Quando esse dado foi atualizado, eu acompanho de perto, aí eu comecei a divulgar isso e procurei até o pessoal de uma rede de TV aqui, eles começaram a me questionar, mas seu dado está correto mesmo? Não sou eu que está dizendo, é o Banco Mundial que está dizendo. Está aqui o link, aí mandei o link e tal. Insistiram várias vezes até que finalmente resolveram, conversaram com o economista do Banco Mundial e mostraram que realmente o impacto tinha sido grande. Depois subiu de volta, né, porque o valor transferido diminuiu, mas veja que isso mexe com a extrema pobreza. E a inflação ficou, esse é o problema. Aquilo ali foi pago com impressão de dinheiro e o cara ganhou X meses e depois ele ficou com a inflação, com o preço elevado o resto da vida. É tipo, não existe mágica. Você acha? A gente transferir dinheiro para todo mundo diminui, sim, do curto prazo diminui bastante, né? Só que isso é insustentável. Hoje, quantas pessoas têm CLT versus quantas pessoas têm na Bolsa Família? E sendo que não conseguimos criar esse mecanismo das pessoas sair, que é o que sai mesmo é crescimento econômico. O Brasil não cresce. Tipo, não está indo demais para um lado? A inflação, ela realmente veio, em parte por conta realmente... É claro, você joga dinheiro na economia, isso é inflacionário. Mas também teve uma parte disso, impactos aí de fora do país, né? A própria pandemia, você lembra que vários portos e aeroportos fechados, a logística internacional, o frete marítimo disparou. Depois veio a invasão da Ucrânia, né, que aí o preço do petróleo também disparou e que jogou ainda mais lenha na fogueira da inflação mundial e aqui no Brasil, mas certamente o excesso de auxílio também foi inflacionário. Esse excesso ele diminuiu, hoje o orçamento ele subiu novamente em 2022, 2023, não é o mesmo patamar lá de 2020, né, porque ele foi de 180 para 600. Né? Hoje você tem uma inflação que esse valor de hoje não é o mesmo de 2020, mas ainda assim o nível de manutenção de pessoas na linha de extrema pobreza ele diminuiu, mas ainda há muito que se fazer. Como você disse, o crescimento econômico ele é o principal fator que faz isso ser resolvido a longo prazo. Enquanto você não resolve,
aí você fica preso a uma questão de um programa de transferência de renda. Então, assim, as políticas, existem vários modelos, inclusive o próprio Banco Mundial tem estudos e mais estudos que mostram como isso pode ser feito. Agora precisa ser realmente colocado em prática. Esse assunto é interessantíssimo, né? Eu queria passar para um outro, mas eu quero voltar mais uma coisa nele, porque o Bolsa Família e até o exemplo do auxílio de 2020, ele é emblemático por ter reduzido drasticamente a extrema pobreza em pouco tempo ali, depois voltou. Isso faz total sentido, esse número. Porque ele é algo de fato de curto prazo, né? Ele é algo de curto prazo, mata a fome da pessoa naquele momento, né? Mas me preocupa, assim, e eu não sei uma resposta para isso. De fato, por um lado, tem uma pessoa passando fome, pelo amor de Deus, tem que ajudar aquela pessoa, entendeu? Mas por um outro lado, eu fico pensando, Bolsa Família existe desde o início da década desde o início do século, né? 2002 por aí. Acho que foi até Fernando Henrique que começou com Bolsa Escola antes, né? É isso que eu ia dizer. Foi Isso. Bolsa Escola, que daí ficava atrelado com uma porta de saída, porque a porta de saída era ter a Tinha criança na alguns escola. programas, Daí tinha tinha que... alguns programas, e aí no governo Lula ele juntou tudo num programa só chamado Bolsa Família. Tu tem assim, porque me preocupa é o seguinte, o dado das famílias que estão ou não estão e que estão transitando por dentro disso, porque provavelmente deve ter famílias que estão desde lá de 2000 e pouco, né? A mesma família deve estar recebendo o mesmo dinheiro desde então. Se a pessoa é desempregada, ela deve estar recebendo desde então aquele dinheiro. E me preocupa por esse lado, se isso é verdade. Eu estou trazendo aqui como uma hipótese, tá? Se isso é verdade, o filho dessa pessoa vendo o pai nunca trabalhar. Porque para mim e para o longo prazo, isso é importantíssimo. Entendeu? Eu me lembro, pelo menos foi importante na minha infância ver o meu pai e minha mãe trabalhando. Saber que aquilo, o pouco que a gente tinha porque o pouco a gente tinha, pelo amor de Deus, o que a gente tinha vinha por causa do trabalho dele, não porque ele ia lá no dia 5 sacar um dinheiro que vinha, sabe-se lá de onde, entendeu? E sei lá se por longo prazo isso tá resultando em alguma coisa. Quem são essas crianças que foram educadas vendo o pai pegando dinheiro da boca do caixa? Entendeu? Não sei qual é o longo prazo disso. Tem várias situações, né? Tem esse caso em específico que você mencionou, tem aqueles que fraudam, né? Existe muita fraude também, como também tem casos de saída, né? De que os pais recebiam o Bolsa Família, moravam numa cidade aqui do interior de Pernambuco, no meio do nada, tá? Onde produziam alguma mandioca, algum milho para autossustentação, para subsistência, e aí com a verba do Bolsa Família era uma oportunidade de poder colocar o filho, ou manter o filho na escola, porque muitas vezes esse filho, após certa idade, iria ser puxado, dragado para estar trabalhando na lavoura de subsistência junto com a família, e o nível educacional dele iria estar comprometido, né? Então há também esses casos. O problema é que esses casos precisam ser multiplicados, né? Exato, exatamente. Precisa ter a educação com o transporte público, pegando a criança lá na porta, levando, dando alimentação, no ensino integral, para devolver no final do dia, e o futuro dessa criança ele é construído, né? Ele é promovido a um novo patamar, onde ele vai ter uma profissão, ele vai talvez mudar para outra cidade e não vai ficar naquela situação de subsistência. Mas, como eu estava dizendo, é uma questão geracional, né? O Bolsa Família ele tem 20 anos, né? E você tem aí alguns relatos de sucesso, como também vários relatos de insucesso. Essa análise específica, né, de quantos ainda estão lá, estão aqui, tem alguma coisa aí, mas eu não tenho de cabeça para estar comentando, certo? Mas há sim também relatos de sucesso. O problema é quando toda a região não se desenvolve, né? Aí você não gera oportunidades. Quando o fundo educacional que é transferido para o município não é bem aplicado, quando ele é utilizado para fazer um show
de um cantor, sei lá, não vou dizer Não, mas de isso traz axé ou dinheiro. sertanejo que seja, Traz né? dinheiro a E ao prefeitura invés... fazer isso, se não viu, Exato. tem gente que defende que a política pública é a prefeitura acertar o cantor, porque daí traz recurso Vai fazer econômico. o cara vender mais caipirinha ali. Garante a reeleição, né? Garante a O... reeleição. Não, isso é. A nossa pauta principal aqui, que a gente falou bastante sobre liberdade econômica, né? Eu bati na esquerda lá no início, mas tem. A direita também está complicada pro lado da pauta da liberdade econômica, ao menos que eu tenho percebido dentro da bolha que eu tenho contato da política brasileira. Porque existem alas dentro da direita bastante reverberantes que são contra a liberdade econômica, né? Que estão se chamando, se auto-intitulando, eles se acham bonitos se chamar de iliberais. Porque liberalismo é coisa de maluco, coisa de vendilhão que querem vender o país para chinês e coisa assim. Sempre tem essas noias, né? Então, assim, de um lado tem a esquerda com as suas pautas completamente malucas, que não faz sentido, não tem lógica, não bota. Tu não consegue fazer 1 mais 1 ali pelas pautas dele. Pelo outro lado, tem a pauta da direita, que bota todo mundo que defende liberdade econômica como capeta. E daí, como é que defende essa ideia? Como é que tu faz para tu defender essa ideia perante essa maluquice toda? E se tu tá vendo boas perspectivas futuras para o Brasil para a ideia de liberdade econômica? Cara, como eu estava dizendo no início da nossa conversa, é um tijolinho a cada dia, né? Por exemplo, eu falo sobre isso todo dia em rede social, não tenho milhões de seguidores, né? Paciência, mas também eu não estou rebolando bunda para ganhar like e ganhar seguidor, né? Eu toco minha vida, tenho minhas obrigações aqui em casa. Tenho 2 filhos que estou sempre explicando para eles como funcionam as coisas, né, que tudo tem seu valor, que não tem almoço grátis. E quem conversa, quem me conhece, sabe que é muito nesse sentido. Muitos se convencem, né, alguns já sabem que esse é o discurso, então tentam também não bater muito de frente. E tem aqueles que eu bloqueio naturalmente. Não, tem que fazer isso, tem que dar essa filtrada, né? Quando a pessoa vem com bons argumentos, a gente discute. Agora, muitas vezes baixam o nível e tal, e fazem isso para que eu responda. Então, minha resposta é bloqueando, porque essa pessoa não tem argumento, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente vem pensando diferente ao longo do tempo, tá? Muitas pessoas têm mais noção de que, isso que eu estava dizendo, que não tem almoço grátis, que tudo tem um custo, que tudo você precisa estar construindo, né, para poder ter valor. E aí é um caminho que aqueles que não se convencem, não se convencem. Ponto final, né? É uma democracia que a gente vive também. Talvez eu esteja errado no longo prazo, né? Quem sabe? Mas eu vou estar morto. Então, a gente vai defendendo aquilo que aprendeu, né? Eu tenho uma última antes de ir para os patrões. Individualmente, como é que a pessoa se posiciona, seja na sua carreira, seus investimentos ou como empresário? Como é que tu te posiciona, dado o fato que tudo isso que tu explicou aqui, liberdade econômica, enfim, não é o menu do dia, não é o menu por enquanto, talvez leve muito tempo para o Brasil se desenvolver de verdade e com riscos, inclusive, da gente piorar significativamente também. Então, como é que individualmente a pessoa pode se posicionar, Écio, para se proteger dessa incerteza toda quanto à economia subdesenvolvida brasileira? Compre dólar, né? Pois é. Não, cara, comprar dólar é uma parte, né? Comprar Bitcoin também é uma parte. Fazer a sua parte, né? Eu, por exemplo, eu não fico aguardando. Eu sou professor universitário e tem lá uma aposentadoria, né? Mas eu não acredito que eu vou ter essa aposentadoria. Uhum. Daqui até lá ainda vão ter reformas, né? Então, eu presto minha consultoria, eu dou minha palestra, eu vou fazendo meus investimentos
para ter outras formas de renda e não depender exclusivamente disso. Então, a gente tem que estar pensando sempre, né, em alternativas, em cenários, e não ficar se prendendo a dizer, não, como a gente está dizendo, né, o Estado vai cuidar de mim. Cara, isso aí tem seus dias contados, né? A gente tem que estar realmente correndo atrás de ter a nossa própria realidade das coisas, né? Nosso próprio desenvolvimento e encaminhamento. Eu moro numa região que tem muito mais dificuldades, né, do que o Sul e Sudeste, mas também não é muito fácil, né, nas outras regiões, não. Você tem aí também algumas dificuldades acontecendo. E aí tem até o seguinte, enquanto você tem regiões muito desenvolvidas, e aí tem muita concorrência também, aqui é uma terra muito interessante para se desbravar, né? E há muitas oportunidades. Você vê, por exemplo, essa questão de energia renovável, né? O Nordeste é o grande player disso. Quando você fala na fotovoltaica, mas principalmente no hidrogênio verde, né? Há vários investidores, vários players internacionais que estão querendo entrar aqui no Brasil e a porta de entrada é aqui pelo Nordeste. Então, você só precisa abrir, ampliar os horizontes, né, e ver quais são as oportunidades. Entender, né, para onde esses governos estão indo. Era muito óbvio, né, que a condução da política econômica com o governo Lula iria tomar esse rumo que a gente está tomando, né, porque a sistemática, né, do governo Lula é um modelo de governo desenvolvimentista, não é um modelo de governo mais liberal, né, como a gente fala. Então, era de se esperar que isso fosse acontecer, né? Então, aqueles que disseram, não ia ser assim, não se engane, né? Alguma coisa tinha aí por trás, né, para eles serem tão inocentes, né? Eu aqui em Recife não era tão inocente, imagina o cara que estava lá no mercado financeiro em São Paulo convivendo com todos eles. Sinceramente, né? Pois é. Tem gente que fez até entrevista telepática, né, Écio? Nomes não, que é melhor. Mas assim, eu tenho ainda muitas esperanças, expectativas em relação ao nosso país, à nossa economia. A gente tem muito mais margem para crescer do que os países da Europa, por exemplo, né? Agora, é sempre aquela coisa, eu estou fazendo a minha parte aqui, como eu disse, eu não ganho nada para desenvolver essa pauta de liberdade econômica, do comitê que eu mencionei. Pelo contrário, o LEAD é uma associação empresarial que você paga para participar. Né? Então, eu pago para participar e levo lá meu conteúdo, minha contribuição, converso com os políticos, os empresários, e dizendo, olha, gente, esse é o caminho, vamos melhorar. Porque se não ficar melhor agora para mim, pode ser que fique, como está dizendo, para os meus filhos. Eles vão ter melhores oportunidades do que eu estou tendo hoje, se você tiver menos burocracia, tiver menos uma economia menos rígida, né, para atrapalhar. Boa. Nós temos nossos patrões que pagam um pouquinho a mais aqui para poder fazer perguntas para os nossos convidados. Eles mandam as perguntas previamente. Uma das perguntas é do Souza. Écio, no atual momento político econômico brasileiro, qual o melhor caminho para o Brasil? A gente já fez mais ou menos essa pergunta, mas só para sacramentar aí, qual o melhor caminho? O melhor caminho é do aeroporto. Não, desculpa, já são 8 da noite, aí você... Essa piada é sempre boa, essa piada é sempre boa. O filtro começa a falhar. Roberto Campos, né, que falou essa piada a primeira vez. Isso, é o da cobrança, tá? Mas uma cobrança propositiva, né? Não só cobrar por cobrar e dizer, olha, por que não isso, né?
Por que não a gente trabalhar a liberdade econômica? Né? Por que a sua gestão precisa gastar mais do que arrecada? Né? Por que não gasta melhor? E isso vai melhorando, porque a gente às vezes até, na maioria das vezes, a gente esquece em quem a gente votou, né? Esquece em quem a gente votou para deputado, para vereador, e eles são, de repente, os caras que mais vão interferir na nossa vida, até mais do que o executivo, né? Porque o executivo, você vê, muitas vezes no executivo federal, ele faz como é o nome? Uma, manda uma lei específica, né? Eu esqueci a palavra agora. E aí tem um prazo para que o Congresso vote, porque senão é derrubado. Exato, a MP. Para a MP virar lei, ela precisa ser votada pelo Legislativo. Então, se manda uma coisa muito esdrúxula e o Congresso não é um Congresso bem posicionado, né, ele vai acatar e a coisa desanda. Né? Da mesma forma que o próprio Congresso também cria algumas leis que não são boas, não são pró-mercado. Você tem que fazer essa cobrança, e tem rede social de todos eles, marca lá, manda meme, isso tem peso, cada vez mais tem peso, e eles monitoram, tá? Eles são como empresas. A empresa hoje em dia monitora tudo que está sendo comentado, positivo ou negativo. O político também faz esse monitoramento. Então, o sistema de cobrança, ele tem que ser mais eficaz por parte da população. Perfeito. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas ignora mesmo, mas de fato, galeria cheia e na hora de votação de aumento de despesa, porque os caras que estão ganhando o aumento de despesa, eles estão lá. O teu outro lado importa receber e-mail e tal. E aquilo, a gente tem muito mais gente que está do lado de fora pagando a conta do que tem gente se beneficiando, né? E só que a maior parte do pessoal que está do lado de fora não faz essa cobrança sobre quem está atuando. Écio, muito ilustrativa, muito legal a conversa contigo. Para a gente concluir, então, pedimos 3 coisas. Considerações finais, o teu arroba para o pessoal seguir, vai estar nas notas do episódio, mas pode falar, e também uma dica de livro. Sim, não, primeiro foi um prazer estar conversando com vocês, é sempre bom estar discutindo temas relacionados a uma maior liberdade econômica, né? Em geral, quando eu vou dar entrevistas e participo de podcasts, não se trata muito disso, mas eu termino puxando a sardinha um pouquinho para esse lado, né? E parabéns aí pela iniciativa e que continue crescendo, né? Trazendo aí vários patrocinadores, patronos. Espero que quem assistiu tenha gostado também. Minhas redes sociais, a maioria delas é @Écio Costa, né? SCIO, né? Costa. Tem aí Twitter, Instagram, canal de YouTube, grupos de WhatsApp, que eu sempre estou produzindo conteúdo, né, com uma pauta diária sobre determinado assunto que eu acho interessante. E aí eu escrevo algum artigo, gravo áudio, que aí vai para o Spotify também, e espalho aí por todas essas redes. Então, isso traz também um debate, traz contribuições de outras pessoas, né, para que a gente possa estar discutindo. A indicação do livro, eu tenho que pegar aqui o título exato para não passar errado, mas tem tudo a ver com Coloquei a nossa na tela aí o teu conversa. arroba, é esse aí, né? Esse aí, exatamente. Esse aí você vai me encontrar no Instagram, no Twitter, LinkedIn @Écio Costa também. Perfeito. Todas essas redes aí. Então, o livro que eu recomendo a leitura, e que a gente falou muito aqui, principalmente sobre reforma administrativa, é do Bruno Caraza, ou Caraza, não sei como é que chama, mas é um cara muito atuante, é O País dos Privilégios. Né? Tá na E minha engraçado, lista. esse é o volume 1, né?
os novos e velhos donos do poder. Ou seja, são tantos privilégios que ele vai fazer 3 volumes. Então, assim, é muito interessante. Ele faz uma análise, né, dos mecanismos de criação e manutenção dos privilégios aqui no Brasil. Tá? E essa reforma tributária mesmo é um grande exemplo de criação de privilégios. A gente estava mencionando, né, os privilégios aí que estão sendo criados. Quando ele postou isso no Twitter dele, começou a divulgar e tal, eu até sugeri, brincando, dizendo, olha, esse aqui você vai olhar o índice do livro, aí ele vai falando sobre vários setores, né, e todos os privilégios. Aí eu escrevi embaixo, olha, cara, um título alternativo seria Como comprar briga com todo mundo dentro do país, porque ele sai listando todos os setores, né? Então isso aí, acho que é uma leitura que vale muito a pena fazer. Boa. Já entrevistamos o Bruno Caraz aqui no nosso podcast, é o episódio 89, e falamos com ele sobre o Brasil, o país do rent seeking. Então a gente teve um episódio bastante interessante. Terminando esse episódio aqui, vão lá, procurem o episódio 89 do Tapa, vai estar nas nossas notas do episódio lá também. Isso aí. Boa. Écio, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço o convite e vamos aí em frente. Espero voltar mais à frente dizendo que eu consegui fazer com que o Nordeste inteiro adotasse a Lei de Liberdade Econômica. Boa, tomara. Boa. Chamaremos com muito orgulho. Não tá? Valeu, Écio. Até uma próxima. Um abraço a todos. Um abraço. Nós vamos seguir com os nossos recados finais aqui. Então, pessoal, a gente tá falhando, né? Porque já nos deram uma puxada de orelha. Eu ia falar isso, cara. Que a gente tem que pedir para curtam, comentem e compartilhem no início da live, não só no final. Então, vai ter no próximo episódio, a gente vai pedir antes. Obrigado ao Fabrício Inocente que deu essa dica para nós. Botei aqui na tela, o nosso patrão, Fabrício Inocente. O Júlio tá mandando muito bem, agora já dominou. DJ de YouTube. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Se vocês gostaram do episódio, se vocês querem explicar por que liberdade econômica importa, divulguem esse episódio, mandem num grupo da família para aquele amigo que não entende o que é liberdade econômica. É para ele que tem que mandar, para aquele familiar. E os links, né, as notas do episódio vão ficar prontas amanhã. Vão estar disponíveis no nosso site, tapadamainvisível.com.br. Lá vai ter tudo que foi referenciado no episódio, mais o link da Amazon para vocês comprarem o livro indicado pelo convidado, e inclusive o nosso próximo episódio de livro, que vai ser a continuidade da Ética da Liberdade do Murray Rothbard. E se vocês entrarem pelo nosso link da Amazon e comprarem alguma coisa, a gente ganha um rebatezinho. Exatamente. E se você está ouvindo esse episódio, curtiu esse papo, a gente fala bastante sobre isso e sobre outros assuntos aonde, Fux? Lá na nossa comunidade, que o link está na tela, viu só? Que loucura, o homem domina. DJ de YouTube. Então está aqui, VJ, eu sou VJ. Fala o link, porque tem gente que tá ouvindo. Sim, quem está só ouvindo, tapadamainvisível.com.br/comunidade. Entre lá, faça um apoio que ele ocorre mensalmente no seu cartão de crédito, faça só uma vez, depois vai pingando todo mês lá no seu cartão de crédito. Você recebe um convite diretamente no seu e-mail para entrar na nossa comunidade do Discord, onde a gente conversa toda semana lá sobre vários assuntos interessantes que ocorrem no dia a dia. Eu, o Paulo e todos os 200 e tantas pessoas que estão lá dentro, espalhadas pelo mundão todo, falando sobre liberdade, que é a nossa pauta principal aqui, né, Fux? É isso aí. Sol, muito obrigado, até uma próxima. Até uma próxima. Pai, eu não botei a musiquinha, Fux, agora eu falei de DJ aqui, vou botar a musiquinha aqui. Deu uma elogiada, tá ligado? Elogiou você. Falou, pessoal, até mais.